50 pessoas mortas, 53 feridos, no que foi considerado um dos piores atentados terroristas nos Estados Unidos depois do 11 de setembro. A comunidade está chocada. As pessoas estão fazendo 1001 acusações, 1001 motivos pelo que tal massacre tenha ocorrido. Homofobia, porte de arma generalizado, intolerância religiosa. Afinal, o que aconteceu? Diferente do que as pessoas estão colocando, são vários motivos envolvidos nisso. Colocar simplesmente a pecha que isso foi causado pela homofobia é simplificar demais a questão. Nós temos o conceito que simplesmente estão querendo matar homossexuais. Não que homofobia não existe, não que violência contra homossexuais não existe por eles serem homossexuais, mas não podemos generalizar tudo nessa única fórmula. Senão temos que levar em conta o que aconteceu na Bélgica no início desse ano, lá para março, no aeroporto Zaventem e no metrô da Bélgica, onde 30 pessoas foram mortas, 200 feridos num ataque sem precedentes. E justamente a Bélgica. Temos o ataque aos jornalistas do Charles Hebdo. Nós temos a intolerância religiosa pegando em qualquer parte do mundo, sendo deflagrado por radicais e fanáticos muçulmanos. Mas esses radicais e fanáticos muçulmanos não são os únicos também. Se nós formos vermos o que temos aqui no Brasil, onde vários homossexuais são mortos todos os meses, onde nós temos pessoas sendo atacadas, nós não temos nem estatística a respeito disso. Muitas de nossas estatísticas se perdem nesse grande emaranhado de informação. Nós não sabemos o que está acontecendo. Nós não sabemos por que está acontecendo. E muito pior, nós não vamos saber tão cedo quando vai acontecer de novo. Como eu disse, colocar na conta da homofobia o que aconteceu naquela boate em Orlando simplesmente é simplista demais. Nós tínhamos um radical muçulmano enlouquecido com a R-15 na mão, atirando em tudo que se mexia, que voltava e verificava se a pessoa realmente estava morta, dando um tiro de misericórdia. Poucos sobreviveram, poucos conseguiram escapar. Sim, poucos. Porque uma pessoa morta é muito por demais da conta, ainda mais da forma bárbara e violenta da forma que fez. Isso não é uma questão apenas de eu não gosto de você porque você é gay. Não, é muito pior do que isso. Porque quando nós levamos em conta que muitas pessoas são atacadas simplesmente porque estão de calça comprida, isso ofende uma grande religião que não para de crescer, porque um Deus que se preocupa em criar o universo, mas está preocupado de com que porcaria você anda se vestindo ou com quem você anda tendo relações sexuais, nós vemos que o problema é mais complexo do que simplesmente ódio. Nós temos um fanatismo generalizado, nós temos simplesmente intolerância, nós temos a insânia levado aos píncaros da loucura. Mas também seria certo dizer que isso foi causado por religião? Muitas pessoas são religiosas e não causam esses problemas todos. Então, qual é o problema então? O problema então é do porte generalizado de armas, ao fácil acesso a ter qualquer tipo de armamento? Bom, mas aí nós temos que lembrar o seguinte, o Brasil não é um dos países mais pacíficos. E se nós levarmos em conta que aqui não é fácil, por vias legais, de ter uma arma, então como acontece essa violência toda? É muito simples a resposta. As pessoas são insanas, as pessoas têm grandes tendências psicopatas de matar qualquer pessoa que pense diferente, que haja diferente. Haja visto o que nós vemos aí em qualquer final de campeonato, onde basta você estar com a camisa do time errado que o outro time vai pegar você de porrada. Quando nós vemos o que taxistas fazem com motoristas, mesmo sem ser do Uber ou não, só porque estão dirigindo um carro preto, pensem assim, e se o cara estivesse com acesso a armas? Seria mais fácil, mas o cara sem acesso à arma já está destruindo carros com barras de ferro, pedras, ovos e tudo mais, causando verdadeiro terror? Sim, porque a função do terrorismo não é apenas matar pessoas. A função do terrorismo, segundo Lenin, é aterrorizar. E é o que está acontecendo atualmente, onde está sendo até vendido no Mercado Livre etiquetas dizendo: eu não sou Uber.
onde pessoas, até deputados, que são favoráveis aos taxistas, são atacados. A intolerância reinante é tão absurda que muitas pessoas que eu vi que estavam criticando isso que aconteceu em Orlando, estava chilicando porque alguns portugueses estavam zoando, pegando memes que foram criados por brasileiros. Aí começou o show de horrores xingando de portugueses, filhos da puta, isso e aquilo. Do tipo, 2 pesos e 2 medidas, né, queridos? Só a questão do porte de armas não resolve o problema. Porque, como eu falei, aqui no Brasil não tem porte de arma assim liberado. E mesmo assim nós temos altos índices de criminalidade. Aí vão citar o Estatuto do Desarmamento. Só que há um problema de definição técnica aí. Muito mais do que isso, o Estatuto do Desarmamento não serve para desarmar criminoso. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas criminosos são criminosos porque eles não obedecem às leis. Então, qual é a questão do Estatuto do Desarmamento? É que não é para desarmar o bandido, é para impedir que a população de bem se torne criminosos por causa de um movimento impensado, seja numa briga de bar, por causa de um desentendimento regado a muita cerveja, por uma discussão de bar, ou por causa do jogo de futebol, ou por causa até de uma pizza. Como foi o caso de uma pizzaria em que, por causa de um desentendimento, o dono da pizzaria foi atirar no cliente, a filha do cliente se meteu na frente e uma menina de 11 anos morreu com um tiro. Era para evitar isso que o Estatuto do Desarmamento visava. Mas aí também as pessoas vão alegar que o Estatuto do Desarmamento impede que a pessoa se defenda, como simplesmente ter uma arma na mão e reagir vai ter garantia de salvaguarda. Se fosse assim, muitos policiais que têm treinamento e estão acostumados com armas, ao reagir a assalto, vão morrendo. Há diversos fatores envolvidos. Uma arma não estará lhe dando plena segurança. De minha própria opinião, isso é uma opinião particular, claro, eu acho que a população não está preparada para ter acesso a armas assim, de qualquer forma. Mas eu acho que a pessoa também tem um direito a se defender. Então podemos juntar um pouquinho de cada e termos acesso a armas não letais, como spray de pimenta e tasers. Porque eu acho que algum retardado investindo contra uma mulher tentando estuprá-la, tomar um taser com um choque de várias milhares de volts no saco, vai deixá-lo consciente que aquilo é uma coisa que não se deve fazer, ou um pouco de spray de pimenta na cara. Mas apenas firmas de segurança podem ter esse tipo de armamento. Se eu fosse dar péssimos conselhos, e isso não é do meu feitio, cada um tem a sua cabeça, eu não dou maus conselhos, eu poderia dizer que a lei não impede que você faça uma pimentinha em casa daquelas tipo baiano-like, bem caprichadas, e ser colocado em um frasco de desodorante desses spray e apertado na cara de qualquer agressor que tente se investir para cima de você. Claro, eu jamais lhe daria essa ideia, e eu não sou responsável se você tem essa ideia do nada. Se defender é um direito do cidadão, mas também temos que ter responsabilidade. E as pessoas não são muito afeitas a isso. Quando nós temos leis que impedem que as pessoas trafeguem, 200 km por hora em vias urbanas, e mesmo assim, numa noitada de sábado à noite, o pessoal enterra o pé no acelerador, avança sinal e acaba causando vários acidentes pela noite afora, nós vemos o quanto as pessoas estão pouco se importando com a sua segurança e a segurança dos outros. Que o cara morra por causa de sua própria vontade, de suas próprias ações, eu sinceramente estou me lixando. Darwin faz, Darwin observa, e viu Darwin leva cada um dos seus para o seu reino. O problema é que esse imbecil leva pessoas inocentes que não tem nada a ver com isso. Se você avança o sinal e vai a 100 km por hora e mete o seu focinho num caminhão de lixo, bom, você já está batendo no lugar certo. Mas esse mesmo cara pode acertar um Fusquinha 68 com a mãe levando o seu filho para o colégio. Às vezes o cara se safa, a mãe e o filho morrem. E quem responde por isso? Mas André, não é um pouco de exagero comparar alguém que avança sinal com um maluco com um AR-15 dando tiro em várias gays numa boate?
Sim e não. Nós temos uma questão de responsabilidade e há várias coisas envolvidas nisso, como eu falei. As pessoas falam muito sobre controle populacional, sobre controle social, sobre o Estado exercendo controle, sobre todo mundo sendo vigiado. Mas o próprio FBI tinha investigado o sujeito e a investigação ficou por isso mesmo. O pai daquele sujeito grava vídeos se fazendo com o presidente do Afeganistão. E o idiota se declarou membro do ISIS. Ele mesmo ligou para o 911, o Serviço de Emergência dos Estados Unidos, declarando o que ele ia fazer. O próprio ISIS, vendo quanto isso dá de propaganda positiva para eles, assumiu que sim, ele é um de nossos soldados, na base do, olha, nós estamos ajudando a aterrorizar. Quando eu gravei o vídeo sobre os refugiados, eu tinha falado que coisas assim iam acontecer. Muitos desses refugiados, eles tentam levar a sua cultura, a sua imposição social, cultural para outros países. E dá nisso. Como aconteceu na França, como aconteceu em Bruxelas, como está acontecendo em várias cidades, em vários países. O ódio, a intolerância. E isso por causa de um livro escrito na Idade Média, no século VII. Isso tem que acabar. Mas como você vai acabar? Vai acabar com a religião? E esquece, isso não vai acontecer. Religião não vai acabar nunca. Eu até já falei sobre isso, sobre o problema da religião. Nós não vamos acabar com a religião. Fanáticos, existem fanáticos de todo quanto é tipo. O pessoal fica se matando por causa de PT, PSDB e tendo o mesmo tipo de intolerância, como eu falei no vídeo sobre o efeito ferradura. Ações opostas, ideologias totalmente díspares que convergem no mesmo ponto. E aí, nós vamos fazer o quê? Bombardeá-los? É o que o instinto de vingança falaria para nós fazermos, mas até que ponto isso é certo? Porque as próprias pessoas que querem a vingança vão reclamar que mulheres e crianças inocentes serão mortos nesse fogo, porque numa guerra sempre há danos colaterais. Não há resposta simples, não há uma solução efetiva. Nós estamos à mercê do caos, nós estamos à mercê da pior coisa que existe na face da terra, que age contra as pessoas, as próprias pessoas. E é isso que nós temos feito ao longo desses milhares de anos, desde que nós descemos das árvores. Aliás, todas as espécies matam entre si, só que os seres humanos desenvolveram tecnologia e fazem isso com mais eficiência. A alta taxa de natalidade faz com que nosso mundo cresça e cresça e cresça em termos de população, e nós crescemos mais e mais e mais psicopatas. É simples uma questão de estatística. E como nós vamos fazer isso? Educação? Desculpe, isso não vai acontecer. Quando nós temos livros religiosos ensinando a intolerância, quem que vai tirar isso da cabeça deles? Ah, mas os líderes religiosos vão fazer isso? Pois se eles dependem dessa violência. Acho muito engraçado o Papa demonstrar sua preocupação quando vários bispos são contra homossexuais. Vários bispos são contra o aborto. Vários bispos são contra tudo. A própria Igreja Católica é contra tudo. Vai falar o que do Islã? O Islã é tão intolerante quanto a Igreja Católica. Só que ele é mais efetivo, já que já colocou uma bomba. Interessante isso, porque o cara se mata seguindo uma lei, uma religião que diz que se o cara se matar, ele vai para o inferno, porque só Allah, o exaltado, pode dar a vida e só ele tem o direito de tirar a vida. Mas ele também diz que para passar a fio de espada aos infiéis e homossexuais e qualquer um que não concorde com eles. Não, está na Bíblia, também está. Como nós vamos fazer isso? Simples. Não podemos fazer isso de maneira tão simples. Não podemos fazer isso. Não existe resposta definitiva. É triste saber isso, mas alguém tem que apontar a verdade. Não há resposta. Ou existe a resposta, mas ela não é admissível. Nós não sabemos o que fazer. Só nos resta conviver com o medo. Esse é André, do seu ceticismo.net.